Olá, crianças, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula de língua portuguesa sobre concordância nominal e verbal. Vamos lá? Hoje vamos trabalhar concordância nominal e verbal. Então, esse conteúdo está na página 200 até a página 208. Regras da língua. Para nos comunicarmos com as pessoas, utilizamos frases. Então, qualquer construção que faça sentido quando for falada ou escrita é uma frase. Na escrita, as frases começam com letra maiúscula, nunca esqueçam isso, e terminam com algum sinal de pontuação, geralmente ponto final, né? É fundamental que as palavras se apresentem de forma lógica para formar uma frase e que combinem umas com as outras para compor um enunciado lógico e possível de ser bem entendido. Então, quando a gente escreve alguma coisa, é para alguma pessoa ler, tá? E se essa pessoa ler e a frase não estiver bem formulada, pode ser que a pessoa não entenda o que a gente quis dizer com aquilo, tá? Então, aí a frase, a nuvem estava escondida. Cada partezinha da frase pertence a uma classe gramatical, a uma classe de palavras. Então, o a é um artigo feminino singular, a nuvem é um substantivo feminino singular, estava é um verbo singular, escondida é um adjetivo feminino no singular, tá? Então, vocês podem observar que todas essas palavras estão combinando uma com a outra. Por quê? O artigo é feminino singular, o substantivo é feminino singular, o verbo está no singular e o adjetivo é feminino singular. Então, existem regras para que a gente combine as palavras de uma frase. E a gente chama essas regras de concordância. Então, a concordância pode ser nominal, é aquela em que a relação se estabelece de forma harmônica entre os nomes. Por exemplo, que casa linda, que apartamento lindo. Tá? Então, apartamento é um substantivo no masculino. Então, o adjetivo que está acompanhando ele também precisa estar no masculino e no singular, tá? Minha casa é agradável. Meu apartamento é agradável, tá? Então, as palavras estão acompanhando uma outra, tá? Inclusive, o pronome minha é um pronome que está acompanhando a casa, tá? E casa está no feminino, o pronome tem que estar no feminino. Meu é um pronome que está acompanhando o apartamento, então o pronome está no masculino, bem como o substantivo está no masculino também, tá? O, a palavra agradável está no singular, porque a casa está no singular. Agradável está no singular, porque apartamento está no singular, e assim por diante. Vamos ver outros exemplos. Então, Felipe e Fábio são bonitos. Será que você acerta essa frase? Parece que tá alguma coisa errada. Então, bonito tá super errado, tá? Felipe e Fábio são bonitos. Então, temos o adjetivo, que está no plural e no masculino. Temos os substantivos que, como são dois, a gente considera que é plural, tá? E são dois masculinos, então o adjetivo acompanha o fato de ser masculino e plural, tá? Então, o adjetivo acompanha, concorda com o substantivo, ok? Concordância nominal, a gente tem algumas regras, tá? Então, a posição do adjetivo na frase interfere na concordância. Se o adjetivo vier depois de dois ou mais substantivos, ele pode concordar com os dois ou, ou concordar com o qual está mais próximo. Então, por exemplo, blusa e sapatos novos. Novos está concordando com os dois, tá? Blusa e sapato novo. Novo está concordando só com o sapato, tá? Desses dois jeitos está correto. Mas se a gente coloca a posição do adjetivo antes,
a gente tem que concordar com a blusa. Então, nova blusa e sapato. Novo sapato e blusa, tá? Se for para concordar com o que está mais próximo, a gente tem que ver a posição do adjetivo. Se a gente for concordar o adjetivo com os dois substantivos ao mesmo tempo, se tiver um masculino no meio, tem que ser masculino. Se tiver dois femininos, tem que estar o adjetivo no feminino. Se estiver com três masculinos, tem que estar o adjetivo no masculino, tá? Então, dois femininos, o adjetivo está no feminino. Dois masculinos, o adjetivo está no masculino. Um feminino e um masculino, o adjetivo tem que estar no masculino, tá? E sempre que tem mais de um substantivo, se a gente for concordar com os dois, tem que estar no plural, tá? Por exemplo, tomate e alface saborosos, tá? Então, o tomate e a alface, mas como tem que concordar com os dois nesse caso, a gente vai optar por usar o adjetivo no plural e no masculino, tá? Tomate e alface saborosa. Aqui só está concordando com a alface. Então, por isso que o adjetivo está no singular e no feminino, tá? Mudando de posição, saboroso tomate, pois tomate é masculino e saboroso tem que concordar com o tomate que está mais próximo, e saborosa alface e tomate, tá? Espero que vocês tenham entendido. Isso aí vocês vão ver mais para frente com mais profundidade, tá? Isso aqui é bem rapidinho, só para vocês entenderem. Então, quando tiver dois substantivos, a gente concorda ou com os dois ou com o qual está mais próximo do adjetivo. Além disso, a gente tem a concordância verbal, que é aquela em que a relação se estabelece de forma harmônica entre quem pratica a ação verbal, que é o sujeito, e o verbo. Então, Paulinha viajou. Então, Paulinha é ela, tá? Pronome pessoal, ela. A gente pode pensar nos pronomes pessoais e substituir na frase para ver se o verbo está concordando, tá? Então, Paulinha viajou, ela viajou. Paulinha e sua amiga viajaram, então elas viajaram. Então, podem ver que quando era só a Paulinha, o verbo estava na terceira pessoa do singular. Depois, quando era Paulinha e a sua amiga, o verbo passou para a terceira pessoa do plural, tá? Por isso que mudou de viajou para viajaram. Eu gosto de ler. Então, o sujeito, o pronome pessoal aí é eu. Eu gosto de ler, tá? Então, o gosto está no singular, conjugado na primeira pessoa do singular, porque é o pronome eu, tá? O sujeito sou eu. Eles gostam de ler. Então, o sujeito aí é o pronome eles, tá? Então, eles gostam de ler. Eles é a terceira pessoa do plural. Então, o verbo tem que estar na terceira pessoa do plural, tá? Não pode ser eles gostam de ler. Aí vai ficar muito feio. E, além disso, não vai concordar o verbo com o sujeito, tá? Beatriz e Júlia cantou na festa. Ou Beatriz e Júlia cantaram na festa. Então, concordância verbal. Então, Beatriz e Júlia cantou na festa, está errado cantou. Por quê? Porque Beatriz e Júlia é a terceira pessoa do plural, elas cantaram. É um verbo na terceira pessoa do plural, então tem que concordar. Aí está corretíssimo. Então, o verbo concorda com a pessoa, tá? Tem que combinar, tem que conversar, tem que fazer parzinho. Não dá para o sujeito ser terceira pessoa do plural e o verbo estar na primeira pessoa do plural, na primeira pessoa do singular, que aí fica sem concordância, tá? Então, temos algumas regras para verbos, tá? Então, quando o verbo se refere a um substantivo coletivo, por exemplo, cardume, alcateia, feixe, resma,
o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Por exemplo, a turma chegou para o ensaio, tá? Então, turma é um substantivo coletivo. E chegou é um verbo que está na terceira pessoa do singular. Então, por exemplo, ela chegou para o ensaio. A gente pode substituir pelo pronome para entender melhor qual o sentido do verbo na frase, tá? O cardume nadou em direção ao litoral. Então, podia ser ele nadou em direção ao litoral para a gente só dar uma ligada nos fatos, tá? Quando o verbo se refere a um pronome de tratamento, o verbo permanece na terceira pessoa do singular ou na terceira do plural. Então, exemplo: Vossa Excelência aceita o convite? Vossas Senhorias aceitam o convite? Então, quando é uma pessoa só, é no singular. Quando são mais pessoas, no plural, tá? Sempre a terceira pessoa. Quando o verbo se refere a mais de dois nomes na frase, fica sempre no plural. Então, ouvi meu pai e minhas irmãs dizerem que eu gostava de fazer longos passeios. Então, o verbo é dizerem, tá? Que está na terceira pessoa do plural. E os sujeitos são meu pai e minhas irmãs. São mais de uma pessoa, são mais de um sujeito, tá? Então, dizerem combina com meu pai e minhas irmãs, tá? Quando o verbo se refere às pessoas gramaticais diversas, nomes e pronomes, fica no plural. E caso haja a primeira pessoa, eu, nós, deverá prevalecer sempre todas as outras. Então, exemplo: eu e meu amigo fizemos um divertido passeio. Então, eu e meu amigo somos nós, tá? Então, fica na primeira pessoa do plural. Eu, tu e ele, então, nós fizemos um gostoso lanche. Primeira pessoa do plural. Minha mãe e meu pai, então eles fizeram uma viagem no ano passado. Terceira pessoa do plural, tá? Quando os nomes a que o verbo se referem estiverem ligados por ou, o verbo irá para o singular, quando a ideia for de exclusão. E para o plural, quando for de inclusão. Então, exemplo: Pedro ou Antônio ganhará o prêmio. Então, nesse caso, é exclusão. Ou Pedro ou Antônio vão ganhar o prêmio. Os dois não vão ganhar juntos, tá? Então, a gente usa o verbo no singular. A poluição sonora ou a poluição do ar são nocivas ao homem. Então, as duas são nocivas ao homem. Por isso que o verbo está no plural. Não é uma ou outra, são as duas juntas, tá? Então, por isso que o verbo está no plural. Então, pensando em tudo isso, e se precisar, vocês podem mandar mensagem perguntando, vocês vão responder as questões da página 200 até a 207. Ok? Beijos e até mais.